Amém? Amém, Jesus. Santo Deus, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Deus, me coloco na Tua presença neste momento, Deus. Eu sei que o Seu poder, o Seu amor, Deus, Ele é muito além, Jesus. Ele é muito mais do que as limitações, Deus. Ele é muito mais do que os meus pecados. Ele é muito mais do que minha carne. Ele é muito mais, meu Pai, de qualquer entendimento, meu Pai, que eu possa ter sobre o Senhor, ou de que eu possa pensar que eu sei de alguma coisa sobre o Senhor, Deus. Eu só sei que o Seu amor, Deus, é muito maior do que isso, principalmente, meu Pai, o Seu poder sobre nós nessa noite, Deus. Então, Pai, que eu não tenho poder de abrir o ouvido, não tenho poder de abrir a mente, não tenho poder de abrir o coração, Deus. Eu não tenho poder de fazer nada, Deus. É que o Senhor, Espírito Santo, sonda o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, Deus. Se alguma coisa, Jesus amado, está nos perturbando, Deus, se alguma coisa está tirando o nosso entendimento, a nossa paz nessa noite, Deus, Tu, Espírito Santo, é capaz de mudar todas essas coisas, Deus. Então, Espírito Santo, prepara os nossos ouvidos, o meu ouvido, Espírito Santo, para que eu possa Te ouvir. Prepara o ouvido da Sua igreja para que eles possam ouvir. Abre o meu entendimento para que eu possa entender, meu Pai. Abre o entendimento da Sua igreja para que ela possa entender, Deus. Prepara o terreno, Espírito Santo de Deus, o nosso coração para receber uma palavra fértil, Deus, uma semente, Deus. Que ela venha, meu Pai, se produzir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, é que eu Te peço, Deus. Em nome do Seu Filho Jesus, ó Deus. Que o Seu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, nesta noite. O único Espírito que tenha liberdade nesta noite seja o Teu, Deus. E que tudo, meu Pai, seja repreendido em nome do Seu Filho Santo Jesus, ó Pai. Que todo Espírito, tudo que não venha de Ti, Deus, mas que a liberdade do Teu Espírito, meu Pai, flua nesta noite entre nós, ó Pai. Na nossa mente, no nosso coração, Pai, no nosso entendimento, Pai. Que só Tu é capaz, Espírito Santo, de nos trazer o arrependimento. Só Tu é capaz, Espírito Santo, de abrir a nossa mente, Pai, entendermos se estamos certos ou não. Então dependemos totalmente, 100% de Ti esta noite, Espírito Santo. Amém. 55:8 ele fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Repare, irmãos, a palavra, não as palavras. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente vai ler um pouco a Bíblia hoje. A gente vai ler um pouco. Os irmãos vão ler comigo. Porque eu quero, antes de começar tudo, assim, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, algo que sabe, que brotou no meu coração, algo que eu entendi, que o Espírito Santo possa brotar isso no coração de vocês, mas eu quero falar para vocês o que estava se passando ali em Isaías nesse momento, para Deus falar essa palavra. Porque às vezes a gente lê e a gente não vê o que estava se passando, porque Deus ele fala algo porque estava acontecendo alguma coisa, o povo precisava ouvir aquilo ali de algum jeito. E Isaías, quando escreveu isso, o povo estava em cativo, o povo estava cativo na Babilônia, o povo estava reclamando, o povo estava perguntando por Deus por quê. O povo estava descrente, já não sabia mais se iam deixar de ser cativos ou não. O povo estava praticamente sem esperança alguma do que seria deles ou não. E Deus, ele, de uns capítulos para trás, Deus ele começa a falar para Isaías começar a falar para o povo algo que talvez o povo não ia entender naquele momento. É por isso que eu estou falando para os irmãos, o tempo de Deus, os pensamentos de Deus, quando ele chega a falar isso, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, ele começa a falar algo para o povo que iria se cumprir muitos e muitos anos depois. E o povo começa a questionar aquilo com Deus. E eu quero que os irmãos vá lá
comigo em Isaías 40, 3 e 5. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Lá a gente estava em Isaías 55. E desses capítulos até Isaías 55, Deus começa a falar com Isaías relacionado a algo muito mais maravilhoso do que tirar o povo de cativo de Babilônia, muito mais maravilhoso do que eles voltarem para a terra dele, muito mais maravilhoso do que eles voltarem a sacrificar, do que eles terem o templo de novo, de eles terem tudo restabelecido de novo. Ele estava falando da salvação do povo, irmãos. Ele estava falando daquele que ia vir e ia salvar toda a humanidade, que ia salvar todos aqueles que designou para ele, todos aqueles que ele pegou para ele antes mesmo da fundação do mundo. E ele começou a falar aquilo para o povo, que ele ia vir. E o povo estava querendo algo para aquele momento, eles estavam procurando algo para aquele momento, e Deus começou a falar algo que seria maravilhoso, que seria conselheiro, que seria príncipe da paz, que seria o Deus forte e poderoso. Era isso que Isaías estava falando para eles. Só que os pensamentos deles estavam na terra. Os caminhos deles eram na terra. E Deus estava falando de algo futuro, espiritual, algo maravilhoso para eles. Em 43 ele fala: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, e verá, pois, a minha boca do Senhor o disse. Vamos em Isaías 42. Ao 8, ele diz assim: eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras dos mares se aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nela está o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei medidor da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrirem os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas, irmãos. Vamos lá em João primeiro. João capítulo 1. Depois a gente vai voltar ali para Isaías. João 1, capítulo 1, versículo 1. Amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. A vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos voltar lá em Isaías 40, Isaías 55. 55:1 agora. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Agora olhe para mim, irmãos. Tem alguma semelhança?
Vinde todos os que têm sede. Teve alguém que falou isso? Vinde a mim todos os que têm sede, e eu te darei de beber da água da vida. Teve alguém lá em Apocalipse que falou assim, ó: compre de mim ouro fino, puro. Teve alguém, ou tem alguma semelhança, quem vem, rega a terra, fecunda a terra, prepara para semear, alguma semelhança daquele que vem para endireitar todos os terrenos pedregosos? Tem alguma semelhança a essa palavra? O verbo de Deus, a palavra de Deus. Toda palavra que sair da boca de Deus, ele fala: a palavra que sair da minha boca, ela endireitará tudo, ela não voltará para mim vazia, antes que ela cumpra tudo que ela veio para cumprir, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu designei para a palavra cumprir, tudo aquilo que eu designei para o verbo cumprir, ela não vai voltar para mim vazia, ela não vai voltar sem ela ter feito tudo que eu designei para ela falar, para ela fazer, porque ela vai endireitar os outeiros, ela vai fecundar a terra, ela vai fazer brotar, germinar, e ela vai fazer dar fruto, para depois que ela fazer tudo isso, ela não volta para mim vazia, porque Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. Que palavra, letra. Qual a maior palavra, qual o maior verbo, qual que é o logos de Deus? Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo. E ele veio, ele fez tudo o que era para ele fazer, tudo que Deus designou que ele fizesse, ele fez, e ele não chorou, ele não murmurou, e ele não falou nada contra, ele fez. E ele voltou para o Pai, e ele voltou vazio, irmãos. Eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. Eu vou, porque o lugar de vocês já está preparado no céu. Eu vou, porque a minha missão aqui está cumprida, e eu não falhei com meu Pai. Todas as coisas que eu tinha que fazer, eu fiz. A palavra, o verbo, voltou para Deus, e hoje está assentado ao lado dele, com um trono de glória. E hoje ele está assentado ao lado dele, porque a palavra se fez homem na terra e se foi para o céu como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nem o espírito maligno, nem potestade, principado está acima dele. E através dele, por ele e para ele, todas as coisas são sustentadas. E é sobre isso que eu queria falar. Nada acontece, irmãos, sem um propósito de Deus. Deus, quando ele deu o único filho dele para morrer por nós, você acha que Deus ia perder alguma coisa? Você acha que algum plano de Deus iria ser frustrado? Você acha que Deus ele ia deixar passar alguma coisa despercebida? Fala que nós estamos na palma da mão de Deus. Deus olha para nós e Deus contempla todos os nossos pensamentos e palavras e desejos. Todos os nossos atos Deus contempla, e nenhum dos nossos atos e pensamentos pegam Deus de surpresa. Nós nunca vamos pegar Deus de surpresa. Nós nos envergonhamos pelos nossos atos e palavras e atitudes que fazemos na terra. Mas a Deus, Ele sabe de todos os dias das nossas vidas, irmãos. Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa em algo como que eu estou dizendo, que às vezes a gente coloca Deus no nosso patamar, na nossa limitação. Só que Deus, Ele é muito mais. Deus não tem tempo. Deus é incriado. Deus não foi criado. Deus não tem hora, não tem minuto, não tem dia, não tem noite. Deus é. A gente olha para o céu, a gente fala do universo, da Via Láctea, a gente pensa que Deus está, que Deus da Via Láctea, se a gente pensar que Deus está na Via Láctea, que ali é o trono, ou lá em cima é o trono, a gente está delimitando um lugar para Deus, e Deus não tem coisas delimitadas. Deus é. O universo é sustentado pela palavra dele. O universo é sustentado por ele. Não tem como Deus ter um lugar no universo. Deus tem um lugar no universo.
é ilimitado, é eterno. Como que a gente consegue fazer uma imagem de Deus e deixar Ele limitado com tudo isso que Ele é, irmãos? Não é. Em Filipenses diz que Deus terminará toda boa obra que Ele começou em cada um de nós. Ele não vai desistir de ninguém. Ele não vai perder a esperança em ninguém, porque a esperança não somos nós que damos a Deus, é Deus que nos dá a esperança. Se Deus tivesse que ter esperança em nós por alguma coisa, Ele estava perdido. Mas a esperança vem dEle, nós temos esperança a Ele. Ele não vai falhar com ninguém, Ele não vai perder ninguém de vista, Ele não vai deixar que ninguém se desvie até onde Ele querer que se desvie. Porque Deus Ele tem o poder na mão dEle sobre todas as coisas, sobre todo o universo, irmãos. Tu imagina sobre nós, seres humanos. Tu acha que Deus nos perde de controle? Não perde. Eu vou ler esse livro, os irmãos não precisam abrir não, mas Davi ele teve essa percepção de Deus. Davi ele conseguiu entender essa magnitude de Deus, essa onisciência e onipresença dele. E ele escreveu assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, Senhor, e Tu já conheces todas elas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Se eu subo aos céus, Tu está lá. Para onde me ausentarei do Seu Espírito, Pai? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Vamos entender um pouco essa questão do controle de Deus sobre a nossa vida, do controle de Deus sobre toda a humanidade. Quando a pastora perguntou para mim, aquele dia que ela falou assim: Marcelo, onde é que tu vê Deus? Eu falei: em todo o curso do mundo. Em todo o curso do mundo, em todas as coisas do mundo, nos rios, nos pássaros, nas árvores, no mar. Eu vejo Deus em todos os planos que Ele tem para a nossa vida, em todos os caminhos que nós possamos ter corrido ou que nós iremos correr. Eu vejo Deus, sabe por quê? Porque nada foge ao controle dEle. Nada sai dos olhos de Deus, irmãos. Olha para sua mão. Eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer. Olha para sua mão. Olha mesmo. Tu imagina que na sua mão ele é o mundo. E ali na sua mão você vê várias e várias formiguinhas andando na sua mão. E você é um olho que tudo vê. Tu está olhando aqui, é um olho que você tem toda a plenitude da tua mão. Você consegue enxergar cada vinco da tua mão. Você consegue enxergar cada dedo, consegue enxergar tudo que está na sua mão. E uma formiga anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. E todas elas nem sabem que tem alguém olhando e que sabe todos os passos delas. Aí você olha para uma formiga e outra formiga deita, você sabe que ela deitou. Uma formiga levanta, você sabe que ela levantou. Uma formiga tenta se entrar no meio dos seus dedos, você vai e puxa ela para o lugar. Uma formiga fica com fome, você sabe que ela está com fome. Aí uma formiga olha para outra e pensa: poxa, está acontecendo aquilo com ela, mas ninguém vê. Aí você que está aqui, você fala: você que pensa que eu não vejo, porque eu estou te vendo, formiga. Eu estou te vendo. Tu está correndo aqui, mas eu sei que tu está correndo. Quando tu chegar aqui perto e quiser cair, eu te puxo para cá. Você está deitado, eu sei que você está deitado. Todas não fogem ao meu olhar. Ninguém. E assim somos nós com Deus, irmãos. Para eu tentar falar um pouco dessa questão de Deus, porque sabe, de todas as coisas traçadas pelo caminho dele, vou falar um pouco da minha vida. Tem muita gente que olha para trás e fala assim: poxa, se eu não tivesse feito isso, eu teria me dado bem. Só se eu não tivesse feito aquilo, hoje minha vida seria diferente.
E eu gostava muito do quartel no Rio de Janeiro. E de vez em quando eu pensava, sabe, poxa, bem que eu poderia ter passado numa prova, bem que eu poderia ter estudado, bem que eu poderia ter passado. Só que se eu tivesse passado numa prova, se eu tivesse ficado no exército, eu não teria vindo para Florianópolis, eu não teria conhecido a Tanira, eu não teria casado, eu não estaria feliz hoje com a esposa que Deus me deu. Só que isso vai muito além do que a esposa que Deus me deu. Você se lembra como eu disse que a palavra de Deus não voltaria antes dela se cumprir tudo? E tudo está cumprido, tudo está feito, tudo já aconteceu, irmãos, tudo. Deus já tinha escolhido a Tanira antes mesmo dela nascer para Ele. Só que para ela chegar até Deus, para Deus chegar e pegar a Tanira e levar até Jesus, e lembre-se que Jesus não vai perder nenhum. Todo aquele que o Pai trouxer até mim, eu não vou perder nenhum. Então não se preocupe, irmãos. Se Deus te levou até Jesus, Jesus não vai te perder. Nem que seja o último dia da tua vida, Ele vai te levar para Ele, porque você é dele. Aí Deus pega e olha para Tanira e fala assim: tá, mas a vida do Marcelo está aqui, eu planejei essa vida, só que o Marcelo tem tanta vontade de seguir o exército. Aí eu orava e me ajoelhava e falava assim: pai, deixa eu passar na prova, e eu vou passar na prova, e não passava. Poxa, Deus não ouve a minha oração. Sabe, Deus não ouve a minha oração. Eu estou aqui, pai, te pedindo, por que o Senhor atende as orações dos outros e não atende a minha oração? Só que Deus, Ele tinha outras coisas planejadas. Lembra? Deus tem o melhor pra gente, mas aquele melhor naquele momento pra mim era horrível. Só que pra Ele era muito lá na frente, porque Ele não tem tempo, já está escrito, Ele já sabia de tudo. E quando a Tanira veio para Florianópolis, ela nem sabia que Deus já tinha planejado tudo isso. E ela veio e ficou, daí eu falo: poxa, pai, mas o Senhor, eu tive que me desviar dos seus caminhos para conhecer a Tanira? Tive. E agora, pô, Marcelo, tu se desviou, voltou para o mundo e tu conheceu a Tanira. O que tem? Eu sou de Deus, irmãos. Eu sou de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Fica com o teu livre-arbítrio. Só que livre-arbítrio para Deus não é nada, irmãos. Teu livre-arbítrio vai até onde Deus querer. Eu me desvio e vou até onde Deus querer. Eu vou e sigo o meu caminho aonde eu quero, até onde Deus querer. Quando Deus falar basta, basta e acabou. Agora chega. E eu tive que me desviar, conhecer a Tanira, e através da nossa família ela conheceu a Jesus, que foi Deus que levou ela até Jesus. E hoje Deus está com ela, irmãos. Só que para eu chegar até Florianópolis, houve outras circunstâncias para eu vir até Florianópolis. Só que a gente vê a nossa vida, só que Deus está tratando outras vidas. Imagine um galho, imagine uma árvore central onde se tem várias raízes e vários galhos, e isso se entrelaçam e vai para lá e vai para cá, mas surge apenas de um galho, surge apenas de uma mente, somente na mente de Deus, nos pensamentos e dos planos, dos caminhos de Deus. Surgem todos esses galhos, todas essas raízes, e elas dão no mesmo lugar, elas dão em Deus, porque nada acontece se Ele não permitir. Aí essas outras vidas que fazem parte da minha vida, e que por essas vidas eu tive que conhecer a Tanira, a gente pensa: poxa, Senhor, mas e aquilo ali? Aí a gente olha hoje por um todo, a gente, poxa, tudo está correndo do jeito que Tu quis, Pai. Só que no momento que está acontecendo, a gente não entende. No momento em que está acontecendo todas as coisas conosco, nós perguntamos: por que, Deus? Ainda vamos ficar cativos? Aí Deus fala assim: eu enviei Jesus. Ele endireitou todas as coisas, mesmo que a gente não veja ainda, tudo já está direitinho. É incrível isso. A gente pensa que as coisas ainda estão bagunçadas. A gente pensa que ainda está tudo um caos. Mas na mente de Deus Ele já fez perfeito, irmãos. Só não aconteceu ainda para nós, mas para Deus já. Eu vou falar sobre uma pessoa, Sansão. A gente fala, né, Sansão brincou com Deus, né? Ele, Dalila
me fala com a tua força, isso daqui. Ele vai e faz, não era. Me fala com a tua força, isso aqui. Vai e faz, não era. Até a hora que ele falou, não, minha força vem do cabelo. Aí vai e corta o cabelo e prende. Aí a gente olha Sansão, a vida de Sansão, fala, olha que cara, pô, tá louco, Deus dá um poder desse para Sansão. Sabe? Que coisa, se eu tivesse esse poder de Sansão, jamais iria fazer isso com Deus. Se eu tivesse isso nas mãos, jamais iria fazer isso com Deus. Mas irmãos, Sansão não brincou com Deus. A gente pensa que Sansão brincou com Deus. Quem falou que Sansão brincou com Deus? Se você for ver no último versículo, lá no último capítulo, Deus fala, todas essas coisas aconteceram porque eu permiti, porque era um propósito meu de destruir os filisteus naquele dia, naquele local, daquele jeito. Nós temos poder para brincar com Deus. É por isso que eu digo, a gente coloca Deus no nosso patamar. A gente pensa que Deus, eu vou brincar com Deus. Ninguém brinca com Deus. Quando você pensa que você vai brincar com Deus, Deus já sabia que você ia pensar que ia brincar com Ele. Ele dá risada, ele olha e fala assim, olha que formiguinha, pensando que está brincando comigo. Sabe, Deus é eterno, gente. Deus não é uma pessoa que a gente brinca. Deus é eterno. Poxa. E às vezes a gente fica pedindo as coisas. Foi acontecer isso daí comigo lá no quartel, né? A gente fica pedindo. E Deus não dá. Aí tem aquela palavra que fala assim, pedir, bater e como Deus fala, tanto bater, tanto ficar incomodando, Deus vai dar. E a gente pensa que é assim, que por causa de a gente ficar batendo, incomodando, Deus vai dar porque a gente quer que Deus nos dê. Mas essa palavra, irmãos, ele está falando do Espírito Santo. Bater e dar-vos, buscar e achareis. Bate, busca. Só que você vai ver lá no finalzinho, Deus dá o Espírito àquele que pede. O Espírito. Não tem nada a ver com coisas daqui, não tem nada a ver com bate que Deus vai te dar, bate. É espiritual. Eu quero contar uma rapidinho. A gente viu sobre Nicodemos não, sobre Cornélio, né? Na aula dominical. Na aula dominical o pessoal sabe disso. Olha só que coisa magnífica de Deus. Entenda uma coisa e veja como que Deus traz as coisas, irmãos. Pessoas que não se conhecem sendo agidas pelo poder de Deus em locais diferentes, em épocas diferentes, para ser um propósito de Deus. Cornélio era romano, era um centurião. Ele não tinha se convertido ao judaísmo, mas ele adorava ao Deus de Israel. E ele orava todo dia a Deus. Todo dia ele orava a Deus. E eu imagino que ele pedia a Deus, poxa Senhor, eu vejo o povo lá na sinagoga, mas eu não vou me circuncisar. Eu vejo o povo na sinagoga e a salvação é para o povo de Israel, Deus. E agora, e a minha família, Pai? Como é que eu vou fazer com a minha família? Eu quero ser salvo. Pai, eu orava todo dia, mas eu estou fora do teu povo, Pai. Aí Deus olhava para ele e falava assim, peraí, Cornélio, não chegou a hora ainda de eu fazer o que eu já fiz, não chegou a hora de se cumprir. Aí Pedro está lá na cidade de Jope, na casa do Simão, curtidor. E está lá orando, de repente ele ora e fala, e deu uma fome no Pedro. Aí de repente desce um lençol com todos os animais da terra, do ar, do mar. Aí Pedro fala assim para Deus, o anjo fala para Pedro, mata e come. Aí Pedro fala assim, Senhor, mas é impuro. Aí o anjo falou assim, não faça impuro aquilo que Deus purificou. Aí Pedro fica meio assim, daí fala assim, não Senhor, não vou fazer. Aí desce de novo o lençol, o anjo falou, mata e come, Pedro. Aí Pedro falou, não vou, Pai, porque isso daí é impuro. Aí o anjo fala assim, não faça impuro aquilo que Deus purificou. Só que ao mesmo tempo que Deus estava tratando com Pedro aqui, Deus estava tratando com Cornélio aqui. Aí Deus falou assim para o Cornélio, um anjo apareceu para Cornélio e falou assim, Cornélio, tem um homem chamado Pedro lá na cidade de Jope. Manda uns mensageiros ir lá e traz o Pedro até a sua casa. Aí Cornélio pegou, chamou 2 homens, falou, vai lá e chama o Pedro para mim. Só que quando os mensageiros estavam chegando, Deus falou assim para Pedro, Espírito Santo, Pedro, tá vindo 2 caras aí.
recebe ele na sua casa, e amanhã faz tudo o que eles falarem, porque é de mim. Aí Pedro já ficou assim, falou, tá bom, pai. Quando chegou os caras na casa de Pedro, Pedro convidou para dormir. Já estava se quebrando várias coisas da lei, vários costumes que eles tinham que separavam o povo. Vários costumes que tinham que Jesus veio para unir, só que a lei estava separando e tinham várias coisas que separavam. Pedro não podia receber alguém que não fosse judeu dentro de casa, só que Pedro recebeu para dormir. Quando Pedro chegou até na casa de Cornélio, Pedro olha para Cornélio, e Cornélio é um romano. Como que Pedro ia entrar na casa de Cornélio e ia orar? Aí Pedro falou assim para Cornélio, Cornélio, eu sei que é Deus, porque Deus me mostrou uma visão, e Ele me disse que para eu não fazer impuro aquilo que Deus purificou, e você, Deus purificou, você e a sua família. E Pedro orou, e a família de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo, e eles receberam Jesus. Tudo acontecendo direitinho do jeito que Deus quis, irmãos. Se fosse na hora que Cornélio queria, não ia acontecer. Se fosse como Pedro queria, não ia acontecer. Só que Deus fez com que Pedro entendesse que acabou a questão do impuro, que todos eram unidos pelo sangue de Jesus. Quando Pedro entendeu aquilo, Deus falou, é agora. E foi até a casa de Cornélio. Tudo que a gente pede a Deus, irmãos, não pensa que está demorando. Não pensa que Deus não está ouvindo. Não pensa que não é da vontade de Deus. Se você está orando e for da vontade de Deus, vai acontecer. A gente só não sabe quando. Mas é tudo pela vontade de Deus, irmãos. Tudo pela vontade dEle. Vocês estão entendendo? Estou usando, pastor, tá? Quando o Espírito Santo começou a falar essas coisas no meu coração, eu comecei a descansar mais em Deus, sabe? A ficar mais descansado. A nossa vida, irmãos, ela tem ligações com outras vidas, vai saber até quando, sabe? Por isso que eu digo que não foge nada ao controle de Deus. Nada, não se preocupe, meu. Sabe, a tua vida está na mão de Deus. Deus sabe todos os seus passos. No momento certo, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele irá fazer para você, irmãos. Tudo aquilo. Vamos tentar, sabe, quando vocês estiverem indo para casa, quando vocês deitarem a cabeça no travesseiro, vejam o que já aconteceu na tua vida. E tenta entender o que você já aprendeu com isso. O que você já trouxe de bom com isso. Sabe, tenta entender quais foram as pessoas que passaram pela tua vida, o que aconteceu com elas. Poxa, a salvação, a redenção vem de Jesus. Sabe, Jesus usa o Romualdo para levar essa pessoa até Deus. Deus usa o Romualdo para levar uma pessoa até Jesus. Mas vai saber quando, como e onde. Só que já está tudo planejado. As pessoas que o Romualdo vai levar até Jesus, as pessoas que o Elias vai levar, as pessoas que eu vou levar. Mas será que eu consigo fazer alguma coisa que não seja planejado por Deus? A não ser que tu consiga bloquear a mente de Deus, sim. Mas Deus é onisciente, onipresente e onipotente, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Então às vezes a gente se preocupa, a gente fica frustrado, a gente chora, a gente fica triste, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Sabe, Paulo, ele falou uma coisa assim, ó, é tudo momentâneo. Vai passar. Tudo que está passando, vai passar. Vai passar. Acredita que vai passar. Porque tudo que você está sentindo, tudo que está na sua mente, no seu coração, tudo que você pensa que Deus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo, que eu não estou sentindo mais, irmãos, Deus já sabe de tudo isso, meu irmão. Deus já sabe de tudo isso e vai passar. Vai passar. Creia que vai passar, porque Deus, Ele é um Deus misericordioso e é um Deus fiel. Ele cumpre tudo, irmãos. Para eu terminar, eu quero ler Quando a gente começar a entender isso, a gente vai descansar em Deus, na verdade, sabe?
O pastor vai descansar em Deus, sabe, pastor, quando não der para pagar o aluguel, sabe? Eu vou descansar em Deus quando eu não conseguir suprir alguma coisa da minha vida. Eu vou descansar em Deus quando alguma coisa estiver acontecendo com algum familiar meu. Eu vou descansar em Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas estão na mão de Deus. Todas as coisas estão na mão de Deus. Pode ser até forte que eu vou falar, irmão, mas até a morte, irmãos, sabe, está na mão de Deus. Até a morte, irmãos, é algo que acontece, é designado, é um propósito de Deus. Sabe, o propósito de Deus para cada coisa talvez não seja claro para a gente no momento em que acontece. Mas se eu fosse pensar isso há 10 anos atrás, eu não aceitaria. Só que hoje, 10 anos depois, eu estou com uma esposa. Hoje, 10 anos depois, o Elias está aqui com uma esposa maravilhosa, com a família dele. Sabe, tudo entrelaçado, tudo organizado e arquitetado para o único que pode fazer isso, que é Deus. Sabe, Deus, ele via o Elias lá em Jandaia do Sul, ele viu o Elias buscando alguma coisa para fazer, ele via minha mãe orando, ele via eu orando, mas Deus olhava para aquelas formiguinhas, ora, chora minha filha, ora, mas não se preocupa não, porque tudo está arquitetado na minha mente, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, Luzia. Os meus planos não são os seus planos, Luzia. O que eu tenho para ele vai se cumprir, porque está escrito, e hoje está aqui. Então, se a gente olha muito tempo atrás, a gente sofreu, pois o Elias chorou, o Elias fez isso, fez aquilo, a nossa família, a gente ficava abalada, sabe? Poxa, mas a gente aprendeu alguma coisa com isso, irmãos. A gente aprendeu, e hoje a gente dá glória a Deus, porque tudo está acontecendo do jeito que Deus planejou. Tudo é um aprendizado, a gente aprende as coisas. Só que, como Paulo falou, é tudo momentâneo, é a tribulação momentânea, não esquenta não, que vai passar. É lógico. Poxa, somos seres humanos, a gente chora, a gente sente, a gente fica triste, a gente murmura. Mas como eles fizeram lá, o que Isaías falou, as pessoas faziam um Deus com ouro, com todas as coisas maravilhosas, só que não fala, não vê, não faz nada. E às vezes, irmãos, sem querer a gente faz um Deus assim pra gente. Sem querer a gente funde um Deus, a gente faz uma imagem de Deus e a gente se prostra perante aquela imagem que é na nossa mente. Nós nos tornamos idólatras de uma imagem de Deus que nós fizemos, irmãos. E nós nos ajoelhamos e nós pedimos para aquela imagem e nós clamamos para aquela imagem, só que essa imagem não fala, não ouve, não vê. Aí de repente não acontece nada, aí tu se frustra e tu fala: que Deus que é esse que eu estou servindo? Ai, Deus. Paulo falou assim sobre esse Deus, irmãos: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E às vezes a gente pensa que a gente tem o controle da nossa vida. Aí a gente pensa assim: eu faço o que eu quiser, eu ando, vou para onde eu quero, eu faço, eu aconteço, eu tenho o meu livre-arbítrio. Nós não temos nada, irmãos, porque o fôlego de vida quem dá é Deus. E se Ele tirar esse fôlego de vida, já era. Estamos acabados. Deus é que nos faz respirar. Deus é que nos faz acordar a cada manhã e andar e trabalhar. É Deus que nos faz a gente respirar. É o fôlego de vida. Muitos chamam de oxigênio, muitos chamam de pulmão, mas é o fôlego de vida que vem de Deus. Isso é dele. E a gente acha que a gente tem poder sobre alguma coisa. A gente acha que a gente consegue fazer alguma coisa da nossa vida. Nós somos de Deus, irmãos. Todo aquele que Deus levou até Jesus, ele não vai perder nenhum. Isso eu te falo com toda certeza, nenhum. Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, ele saiu e fez tudo o que queria fazer, mas poxa, se ele estivesse no controle da vida dele, ele não teria voltado para o pai. Quem estava no
no controle dele era Deus. No controle dele era Deus. E na hora que Deus falou, acabou, volta. Nós temos livre-arbítrio, nós temos vontade própria. A gente que pensa. Deus fala, fica com ela então. É que tu vai até onde eu deixar. Até onde eu deixar. Nada mais. Isso é bom porque, sabe, a gente entende essas coisas que se tudo está no controle dele, irmãos, sabe, a esperança no nosso coração aumenta dia após dia, mesmo que as coisas sejam ruins. A gente sabe que a boa obra que ele começou na nossa vida, ele vai terminar. Porque se isso não acontecesse, a gente poderia chamar Deus de imperfeito. Se isso não fosse acontecer, a gente poderia chamar Deus que não tem como saber o futuro. A gente poderia tirar a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Se Deus não tivesse aquilo já planejado, vai acontecer. Se eu coloquei a boa obra em você, eu vou aperfeiçoar e eu vou cumprir até a volta de Jesus Cristo. É assim que está escrito na palavra de Deus. Tu imagina se Jesus voltasse para Deus e falasse assim, pai, não deu, pai. Mas por que não deu, meu filho? É porque não aceitaram. Não deu, pai, porque é assim, chegou no último, nos 45 do segundo tempo, eles falaram não. Mas todo mundo, meu filho, pai, todo mundo. Poxa, falhei. Sem possibilidade de Deus falhar. Sem possibilidade dele errar. Sem possibilidade dele se enganar. Isso é tudo coisas humanas. Isso é coisa que a gente coloca Deus no nosso pensamento aqui, Agora Deus é. Tudo já está feito para Ele. Tudo. Para buscarem a Deus, podem buscarem a Deus e porventura tateando? O possam achar? Não, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Irmãos, Deus nos fez, Ele não fez apenas para a gente ficar como bonequinho no mundo, para lá e para cá, sofrendo, chorando, rindo, trabalhando, comendo, vindo na igreja. Não, irmãos, tudo tem um propósito para Deus. Deus não brinca com ninguém. Deus, Ele nos tem na palma da sua mão. Como está escrito, poxa, Ele caminhava com Adão na viração do dia. E você acha que os planos dele foram frustrados porque Eva aceitou uma maçã de Satanás? Você acha que o plano de Deus foi frustrado porque Adão comeu um pedaço da maçã, ou do fruto, ou seja lá o que for? Você acha que o plano de Deus é frustrado porque todas as coisas dão errado no mundo? Os planos de Deus são perfeitos, irmãos. Perfeitos em todas as situações. Porque ao mesmo tempo que ali caiu o homem em pecado, lá no ômega, Deus falou, está tudo feito, está tudo terminado. Eu serei o seu Deus, você será o meu povo, e eu andarei com eles, eu habitarei com eles, eu estarei com eles. Adiantou? Toda aquela coisa, Deus, e Adão comeu fruto, e depois todas aquelas outras coisas, e Deus olhando e falando assim, tá bom, calma, meu filho, calma. Só que já tenho preparado para você já uma morada, uma coisa muito melhor do que isso. Apocalipse 21, 3, 6, vamos lá para encerrar. Apocalipse 21, versículo 3. Ele diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus. O Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas primeiras coisas já passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, porque eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o começo e eu sou o fim, e nada acontece sem que eu permita. Tudo está feito, irmãos, tudo. E eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei o seu Deus e ele será o meu filho. Glória a Deus, Pai. O começo, o homem pecou. No final, já está tudo feito, irmãos. Já está tudo feito. A terra já está feita. Já está tudo prontinho. Jesus já foi preparar lugar. Tu acha que Jesus ia fazer apartamento que ia ficar com um quarto vazio? Já está tudo feito, irmãos. Vamos ter essa paz no nosso coração. Vai passar. Está acontecendo alguma coisa, irmãos? Vai passar. Vai passar. Você pensa que você não é de Deus? Você é de Deus. Você pensa que você não vai conseguir? Você vai conseguir. Vai conseguir. Creia em Deus. Deus falou assim, ó: eu, o Senhor teu Deus. É eu, o Senhor teu Deus. Imagina, não imagina Deus no nosso pensamento. Por favor, não pense mais em Deus como um Deus limitado. Mas Deus fala assim: eu, o Senhor seu Deus, te sustento pela tua mão, irmãos. E vamos junto até o final. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Essa é a palavra que eu tinha para trazer, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. O Marcelo estava pregando e me fez lembrar um dia que o Marcelo também trouxe uma palavra lá na outra igreja, ainda estávamos lá no Rio Vermelho. E eu tinha dito para você assim: Marcelo, essa palavra que tu pregou hoje lá, ela vai se cumprir na minha vida. Eu não posso te falar nada agora, não sei se tu lembra disso. Eu falei: não vou te falar nada agora, mas assim que se cumprir essa palavra que você pregou, eu vou te falar o que é. E aí passaram um pouco mais de um ano, porque Deus tem um propósito, né? Os planos de Deus. Não é naquele momento que a gente quer. E aí Deus, Ele abriu para mim uma porta no meu emprego atual. Aquela palavra que você trouxe ali, eu estava aguardando em Deus. E da mesma forma, hoje eu digo para você: aquilo que Deus te usou hoje para falar aqui nessa noite, não só para a minha vida, mas para a vida de cada um que está aqui presente, é algo que eu estou aguardando também, Deus. E em breve você vai saber o que a igreja vai saber. Amém? Porque hoje eu estava na casa do meu primo ali em Lages, eu peguei um livro e teve uma frase que muito me chamou a minha atenção. Essa frase, ela dizia assim, e tem a ver com a palavra de hoje, para que Deus, confirmando aquilo que Deus colocou no seu coração. Essa frase, ela dizia assim: os modos de agir de Deus sempre, e a palavra sempre estava em letras maiúsculas. O modo do agir de Deus sempre serão corretos. Eu falei com a minha prima Vera, Vera, esse livro aqui é uma bênção, mas a frase que me chamou a atenção está aqui, ó: o modo de agir de Deus sempre serão corretos. Então é isso que o Marcelo pregou, aquilo que a palavra de Deus diz, que ela não volta vazia. Não pense você que aquilo que está acontecendo sobre a sua vida é algo que Deus não está vendo, é algo que é somente para te fazer sofrer. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Deus está no controle desta terra. Deus está no controle do que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo.
trombeta soará. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos espirituais, ouça o tocar da trombeta. Porque muito em breve, quando ouvirmos esse soar da trombeta, não estaremos mais aqui nesse altar, não estaremos mais aqui nesta terra, mas sim subindo nas nuvens, aleluia, com o Senhor nos ares, e ouvindo o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado desde quando Ele criou o jardim do Éden. Marcelo disse que Deus não preparou apartamentos para ficarem com quartos vazios. O governo, ele preparou um plano, Minha Casa Minha Vida, mas o Senhor, ele preparou um plano na sua vida muito antes disso. É a sua vida na minha casa, diz o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Domingo que vem tem escolinha bíblica dominical da classe do Marcelo, da minha classe também, jovens, adolescentes. E eu vou estar fazendo a oração, logo em seguida também estaremos recolhendo as ofertas do Senhor. Você que trouxe as ofertas para Deus nessa noite, após a oração, você possa estar vindo aqui à frente, deixando aqui na frente a sua oferta, aquilo que Deus propôs no seu coração. E antes de sair, abrace o seu irmão e reforce para ele essa mensagem de hoje, aquilo que Deus tem na sua vida, o plano de Deus para a sua vida. Eles não falharão. E certa vez uma pessoa disse assim: no final tudo vai dar certo, mas se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Amém? Pai querido, graças te damos, Senhor meu Deus, por este dia de hoje. Te agradeço, Senhor meu Deus, pela viagem que fiz com a minha esposa, o Cláudio e a Sônia, na ida, na volta, pela tua segurança, Senhor. Obrigado, Senhor, pela estrada. Obrigado, Deus, porque tu nos aprovas, Senhor, estarmos aqui hoje, Senhor meu Deus, participarmos deste culto, aonde nós podemos aqui, Senhor, através do louvor, Senhor, beber do vinho, Senhor, e através da palavra comer deste pão maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, porque tu és um Deus que cumpre, Senhor meu Deus, a tua palavra, Senhor, o teu querer no momento certo, na hora certa. Muitas vezes ficamos ansiosos, ó Pai, querendo, Senhor, porque no mundo hoje em que nós vivemos, Pai, as pessoas querem tudo para já, tudo para o agora, Senhor, mas sabemos que o tempo é teu, Senhor. Eclesiastes diz, Senhor, no capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo, Senhor. As sementes, meu Deus, que elas ao serem plantadas, elas irão brotar